Olá, pessoal! Estamos aqui com o Dr. José Eduardo Mesquita Pimenta, presidente mais vitorioso do São Paulo Futebol Clube, só bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial. O senhor pegou em 1990 um São Paulo não tão bem das pernas e entregou, pelo menos em 94, bicampeão mundial e bicampeão da Libertadores. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho que mágica o senhor fez. De fato, em 1990, terra arrasada, né? Em 94, quando deixei o São Paulo, deixei com os títulos todos que o São Paulo conquistou, né? E deixei o caixa em dia, inclusive com o dinheiro em caixa. E todas as despesas pagas, tudo em ordem. Contabilidade, né, perfeita, tudo em ordem. Gerir um clube desse tamanho, com tantos funcionários, hoje a gente está aqui dentro do Clube Social do São Paulo Futebol Clube, muitos sócios, 20 milhões de torcedores, naquela época tinha um pouquinho menos, né? Mas deve ser um desafio gigantesco para um presidente assumir, ainda mais pegando a situação que pegou em 90, né? Sim, sim, e depois é uma curiosidade, né? Você ter um clube social tão bem gerido, né? Tão bem administrado, junto com um time de futebol, né? Um clube de futebol. Realmente é excepcional, né? E o São Paulo está bem e hoje está melhor ainda, né? Evoluiu muito nesses últimos anos. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho esse negócio da continuidade da administração. O senhor acha isso importante? Ou o senhor acha que não? A administração tem um tempo que ela de maturação e depois disso ela tem que realmente novos ares, tentar novas mudanças? Administrar um clube de futebol como um clube social não é fácil, né? É uma equação difícil, mas é possível, né? Por enquanto está dando certo e o São Paulo tem um clube social muito desenvolvido, né? Muito bom, que satisfaz muito aos sócios, né? De modo que o São Paulo está satisfeito por enquanto, né? Inclusive o São Paulo, quando disputou a Libertadores, nenhum time brasileiro disputava mais a Libertadores. Era um torneio até desacreditado aqui no Brasil. O São Paulo, de uma certa forma, reergueu esse campeonato e hoje todo mundo quer ganhar a Libertadores. Hoje é o principal torneio aqui da América do Sul. E o São Paulo foi vanguardista em retomar isso, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho de bastidores, porque era muito difícil jogar no Uruguai, era muito difícil jogar na Argentina, não tinha a exposição que hoje tem em câmeras, essas coisas, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho. Sem dúvida. É muito interessante esse episódio de São Paulo na Libertadores, né? São Paulo ganhou, o Paulista ganhou o Brasileiro na minha administração e o Brasileiro dava direito a participar da Libertadores. Mas havia vamos dizer assim, uma prevenção contra a Libertadores, porque não era uma competição séria, né? Inicialmente, naquela época, a sede da Confederação Sul-Americana de Futebol era do país do presidente. Fizeram uma sede itinerante, né? Não era uma sede fixa. E naquela época o presidente da Confederação Sul-Americana era um pouco antes de eu assumir, era um peruano. E São Paulo não se deu bem na administração desse peruano. Quando eu ganhei o Brasileiro, eu disse, o São Paulo já tem paulista, tem brasileiro, agora qual seria a outra etapa? Né? Seria Libertadores. Eu perguntei ao presidente Fará da Federação Paulista se ele conhecia o presidente o atual, né? Presidente da Confederação. Ele falou, conheço sim, é um paraguaio. Tá? Falei que estava simpático. Falei, você pode me apresentar? Ele falou, posso. Belo dia ele me liga aqui para o gabinete e me disse, olha, venha para a federação que o presidente da Confederação Sul-Americana estava chegando aqui para uma visita. E eu fui para lá, Fará me apresentou, era um paraguaio, Nicolás Leos, né? Era um paraguaio, me apresentou e foi para a sala de despacho dele e me deixou sozinho com o presidente. Aí eu abri o jogo com o presidente, olha, presidente, conhece o São Paulo? Conheço, eu morei aqui, inclusive, na época da Revolução, tinha uma fábrica de extrusão de plástico, ele me contando, né? Então ele conhecia bem o São Paulo e era admirador de São Paulo. Falei, pois é, São Paulo tem muito interesse, né? São Paulo tem vários, já tem 3 brasileiros, gostaria muito de ter uma Libertadores, né? Mas tem um problema, presidente, a Libertadores não é séria, desculpe a franqueza, né? Tem juiz ladrão, doping, né? Tem tudo que é de ruim, pedradas, né? Tem tudo, de modo que essa é uma preocupação grande. Ele orava para mim, dava risada, né? Ele virou e falou para mim, olha, você arruma um time em ordem, um time para vencer. O resto que você me falou está tudo resolvido, não vai ter mais problema.
De fato, eu fui para o sorteio da Libertadores e acabei me tornando tão amigo dele que ao final da minha gestão, já na reeleição, eu me tornei compadre dele. Batizei o filho dele. Naquela época estava com o segundo casamento e fui padrinho do filho dele. E aí o São Paulo conquistou todos aqueles títulos, né? Aliás, tem algum bastidor ali do Mundial? Porque, por exemplo, em 92, São Paulo jogou o primeiro jogo do Paulista contra o Palmeiras, venceu por 4-2, depois viajou para o Japão, voltou e ganhou 2-1. Então eu imagino que os bastidores naquela época deviam ser, e o Palmeiras entrando na era Parmalat, estava começando a era Parmalat do Palmeiras. Então eu imagino que os bastidores ali deviam ter fervido muito, né? Sim, com certeza. Mas você vê que São Paulo tinha, não, um time bastante altamente competitivo, né? A ponto de ganhar do Palmeiras na ida e na volta do Japão, né? Foi uma época excepcional dentro de São Paulo. E não teve nada assim diferente que aconteceu? Não, de diferente não. Tinha uma boa equipe, né? Uma equipe que correspondia, né? E fomos muito vencedores, né? São Paulo venceu muito, né? Bom, na sua gestão, como de todos os dias, os presidentes do São Paulo, nós temos o estádio do Morumbi. Qual é a visão de um antigo presidente, hoje conselheiro do São Paulo, muito ativo aqui no clube, sobre essa história de modernização do estádio do Morumbi? Eu aprecio bastante o estádio do Morumbi como está, né? Todavia, há uma disposição de se mexer para fazer alguma coisa de modernização do estádio, né? Eu preciso ver o que eles estão propondo, né? O que estão oferecendo, né? Para saber se interessa, se passa a ser alguma coisa interessante ou não, né? Por enquanto, acho que o Morumbi tem uma tradição muito forte, né? E está servindo bem ao clube, né? Estão arrumando essa parte aqui das enchentes, a gente vê as obras, os canteiros de obras pelas ruas, é algo que atrapalha até mesmo o clube social, né? Melhorar um pouco a segurança aqui também, que é alguma coisa que os sócios reclamam, os moradores reclamam, os torcedores reclamam também, né? Não pode melhorar, mas já melhorou bastante, né? Em relação ao que era, não ao que foi. E essas obras aqui do entorno que certamente vão trazer muitos benefícios, né? Inclusive o problema do nosso córrego, né? Que passa sobre o campo de futebol, o córrego do Tunico, né? Não sei se será removido, mas se for também é muito interessante. Embora pareça que, pelo que eu ouvi falar, não há necessidade de se deslocar o córrego para se mexer no campo de futebol e modernizar o estádio. De modo que aguardando para ver os projetos, né? As ideias que virão, né? Bom, agora eu vou fazer aqui, vou colocar aqui o nome de alguns ex-presidentes do São Paulo. Eu queria que o senhor falasse aí em poucas palavras o que o senhor achou de cada um. Cícero Pompeu de Toledo. Fantástico. Eu me tornei sócio de São Paulo, o Cícero era o presidente. Eu tinha 14 anos de idade, né? O Cícero era o presidente com aquela obsessão dele de construir o estádio, né? Então, fantástico, né? Ele foi um excelente presidente e é o grande responsável pela construção do estádio, né? Antônio Galvão. Nós lemos Galvão tem serviços prestados a São Paulo, né? Ele era engenheiro também, ajudou em algumas obras aqui dos ginásios, por exemplo, né? Foi um bom presidente. Juvenal Juvencio. Juvenal também teve uma atuação marcante, né? Ele tinha uma personalidade muito forte, né? Mas ele foi bem sucedido, né? Teve algumas passagens interessantes, inclusive o tricampeonato brasileiro, né? Eihiel Aidar. Muito bom na época, um excelente presidente, né? O filho, Carlos Aidar. Foi com quem eu trabalhei, né? Eu fui diretor do Carlos Miguel. Foi excepcionalmente bom, até por causa da idade, né? Ele foi o mais jovem presidente de São Paulo, né? Agora só mais 4 pra gente acabar. Leco. Leco também serviu a administração dele, não foi tão bem sucedido, teve a infelicidade de enfrentar a pandemia, né? Que certamente prejudicou um pouco, mas ele foi um bom presidente também para São Paulo. Fernando Casal Del Rey. Fernando Casal foi meu diretor de futebol, depois me sucedeu, né? Foi bem também. Júlio Casares, o atual. Júlio Casares, tá toda, né? Vamos ver até o final, né? Se ele já conquistou alguma coisa, sem dúvida, né? Você resolveu o problema financeiro, né? Agora o mais importante, José Eduardo Mesquita Pimenta. É isso você que vai dizer. Não sei como classificá-lo. E o melhor jogador de todos os tempos pra gente acabar. Pelé, né?
Melhor. E do São Paulo? Do São Paulo, difícil, viu? Nós temos muito bons jogadores. É difícil. Temos alguns tradicionais, né? Como o Leônidas marcou, né? Na sua época, né? Mas tivemos excelentes jogadores, hein? Eu estaria faltando até com a delicadeza, né? Esses jogadores merecem, né? Tivemos muito bons jogadores. Excepcionais. E agora, para finalizar mesmo, Tele Santana. Tele Santana foi um excelente técnico, né? Sem dúvida nenhuma. Muito ranzinza, né? Ele era difícil no trato, né? Mas foi um excelente profissional e excelente técnico, né? Eu queria agradecer ao senhor a disponibilidade do tempo. O senhor está aqui no clube com os amigos para atender a gente. Eu queria muito agradecer ao senhor. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra aí para o torcedor São Paulino aí, de otimismo para os próximos anos aí, né? Que vem agora 20 milhões de torcedores, sócios torcedores, quer dizer, uma gama de São Paulinos por todo o mundo. Nós não esquecemos os torcedores, né? O São Paulo é o clube da fé, né? Vamos contar, ter esperança, né, de que o São Paulo continue grande, né? E demonstrando a sua grandeza, né? Conquistando mais títulos, né? E é um lugar de destaque no futebol mundial. Quero agradecer aqui também o Davi Fux, que possibilitou essa entrevista, o Sadi, o Dario e também o Regis Pereira da nossa rádio, que permitiu que a gente tivesse aqui hoje essa conversa com o presidente. E fique ligado aqui na Rádio Futimais, que a gente sempre vai trazer personagens, pessoas importantes do São Paulo Futebol Clube. Fala que é tricampeão mundial, mas não sabe quem foi um dos responsáveis. Claro, tem os jogadores, os treinadores, os preparadores físicos, os médicos, mas também tem o presidente, o diretor, toda essa galera e, claro, o torcedor que também esteve ao lado do time nas conquistas, não é verdade? Então, queria agradecer a todo mundo. Lembrando que é a Rádio Futimais, a voz da arquibancada.